Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2026. Vamos dar início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o caso Master, que nos diz que em mensagens, Vorcaro trata Ciro Nogueira como grande amigo e celebra emenda que beneficiava Master. Agora, por outro lado, o presidente do PP afirma que nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao banco. E aqui também nos informa que o ex-banqueiro relata um encontro com o ministro Alexandre de Moraes em troca de mensagens com a namorada. Inclusive, o dono do Master também ofertou um helicóptero a Ciro Nogueira e Rueda em evento de Fórmula 1. E Vorcaro diz ter jantado com Hugo Mota na residência oficial após a eleição na Câmara. E o empresário chamou Bolsonaro de idiota e reclamou de uma publicação feita por ex-presidente sobre o banco. E ainda falando sobre o caso Master, aqui nos informa que o Banco Central pediu para ouvir proposta de André Esteves sobre Master. Diz Daniel Vorcaro em mensagens. E esse indício de envolvimento de servidores provoca um clima de abatimento no Banco Central. E suspeito de participar de milícia pessoal do ex-banqueiro morre. E a Polícia Federal aponta tentativa de suicídio. E falando sobre a Previdência, INSS encontra novo empréstimo consignado irregular do Master e afirma haver indício de fraude. E aqui nesta primeira imagem do carrossel de fotos desta quinta-feira da Folha de São Paulo, temos aqui um infográfico explicando sobre a turma de Daniel Vorcaro, segundo a Polícia Federal. Veja quem é quem em A Turma de Daniel Vorcaro, o dono da instituição financeira que foi preso na última quarta. Agora falando sobre a guerra no Oriente Médio, temos aqui esta imagem. A Guarda Revolucionária do Irã afirma ter bombardeado província curda e atacado também petroleiro americano no Golfo Pérsico. E mudando um pouco de assunto, falando sobre esportes, Palmeiras vence Novo Horizontino por 1-0. Com gol de Flaco Lopes em Barueri e vai para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista com a vantagem do empate. Agora falando sobre política aqui no nosso país, Câmara aprova PEC da segurança com verba de bets para financiar a área. E também sobre essa guerra no Irã, aqui nos informa que esse conflito coroa longa lista de intervenções dos americanos no Oriente Médio. E sobre violência, GAECO e Polícia Federal fazem operação para combater suposto esquema de corrupção da Polícia Civil de São Paulo. E ainda para a política, que nos informa que decisão de Flávio Dino mobiliza Lulinha contra quebra de sigilo. E CPI vê afronta ao Congresso. O ministro suspende quebra de sigilo de amiga do filho do presidente e os congressistas criticam. E na prisão, Bolsonaro diz temer ataque a Flávio e reclama de seu isolamento do cenário político. O ex-presidente preso pede que aliado diga para o filho se proteger durante a campanha eleitoral. E falando aqui sobre assédio sexual contra as mulheres, temos uma informação que 74% das mulheres relatam já ter sofrido assédio. É o que indica uma pesquisa realizada em 10 capitais do Brasil. Rua e transporte público são locais com mais ocorrência. Já um outro destaque, falando agora sobre infraestrutura, o governo suspenderá 3,1 milhões de multas e pontos na CNH de devedores de pedágio eletrônico. E os atrasos levam a cancelamento de penalidade para quem paga valores até 30 de dezembro. Agora, na sessão Para e Para Ler de hoje, temos aqui um assunto que fala sobre a maternidade. De acordo com uma pesquisa, trabalho remoto pode ajudar a frear
a diminuição nas taxas de natalidade. Aqui conta que ao perder menos tempo com deslocamentos, é possível gerir melhor a rotina e assim fica mais fácil aumentar a família. E o dado é validado por estudo que teve informações de 38 países. Já na editoria de economia, temos aqui primeiro destaque que o lucro da Caixa sobe 10,4% para 15,5 bilhões de reais no ano passado. E Raizen diz que avalia receber um aporte de 4 bilhões de reais e que pode pedir a recuperação extrajudicial. Temos também aqui outro assunto em destaque. Entenda como a China ganhou vantagem na corrida mundial por baterias que duram dias. Crescimento de fontes renováveis aumenta a necessidade de armazenamento de energia. Já um outro destaque, firmas com licença paternidade de até 180 dias adaptam equipes e escalas. Essa medida é aprovada no Senado e empresas já têm um direito estendido por iniciativa própria. Temos também aqui um próximo destaque sobre a economia, que o acordo entre União Europeia e Mercosul é aprovado pelo Senado e o texto agora segue para a sanção presidencial de Lula. O governo espera que o tratado comece a valer de forma provisória daqui a 2 meses. Já na política, temos aqui essa notícia que tribunais precisam explicar penduricalhos equiparados aos do Ministério Público, diz o Supremo Tribunal Federal. Essa determinação vale para tribunais regionais federais e do trabalho e para os tribunais de justiça. E o ministro do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 5 dias úteis para que as informações sejam apresentadas. Agora, no caderno de cotidiano da Folha de São Paulo, Justiça autoriza a gestão Ricardo Nunes a abrir parque na Zona Leste fechado desde o ano de 2012. O terreno já recebeu aterro sanitário, afirma o Ministério Público, e a Prefeitura diz ter uma licença ambiental. E aqui temos um caso que aconteceu no interior de São Paulo, que um homem é preso sob suspeita de sequestrar a própria filha e dizer que atearia fogo na criança. O veículo acabou capotando durante a fuga e, segundo a polícia, a menina estava encharcada de etanol. Já o próximo assunto, nesta quinta-feira, a Câmara Municipal de São Paulo ainda tenta formar comissões um mês após o fim do recesso. Os vereadores aprovaram 40 projetos e quase todos referentes a datas comemorativas. E a Prefeitura de São Paulo perde recurso e terá que retomar aborto legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha. E para o Rio de Janeiro, aqui nos informa que uma operação apreende haxixe avaliado em 100 milhões de reais. Agora, na editoria internacional, temos aqui um destaque para a América Latina. A matéria nos informa que, alvo de embargo de petróleo dos Estados Unidos, a Cuba passa por um apagão generalizado em 2/3 da ilha. Estados Unidos ampliam a pressão contra a ilha e Lula diz que o país passa fome devido a forças externas. Já falando sobre saúde, temos aqui um destaque para a obesidade. Atendimentos por obesidade mais que dobram entre usuários de planos de saúde desde o ano de 2015. Especialistas defendem políticas públicas e cautela com novas drogas e ação coordenada. Já sobre ciência, temos aqui um assunto sobre os animais, que chimpanzés, tal qual humanos, são fascinados por cristais. Os pesquisadores deram objetos para símios e não conseguiram mais pegar de volta. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, temos aqui a manchete sobre o caso Master.
profissional do crime. É assim que a Polícia Federal qualifica Daniel Vorcaro, que foi preso ontem. E aqui também nos informa que o banqueiro espionava rivais e jornalistas, chefe de capangas, se chamava Sicário e se matou após ser detido, de acordo com a polícia. E suspeitas incluem também o hackeamento do FBI, mesada a ex-dirigentes do Banco Central e a ocultação de 2 bilhões de reais. Aqui vai nos informar que, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal voltou a prender ontem, de forma preventiva, Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. No pedido de prisão, a PF afirma ter encontrado indícios de que o banqueiro ordenou a invasão de sistemas de informática de órgãos públicos. Ele também ocultou 2 bilhões de reais, cooptou servidores do Banco Central e criou um grupo chamado de A Turma para monitorar e fazer ameaças a pessoas que lhe faziam oposição, incluindo funcionários, autoridades e até jornalistas. E esse grupo, A Turma, era liderada por Luiz Felipe Mourão, apelidado de Sicário, que é um termo para assassinos de aluguel, que, de acordo com a polícia, se matou na superintendência da PF em Belo Horizonte após ser preso. E ao aprovar a terceira fase da Operação Compliance, Mendonça, que é o novo relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, criticou a Procuradoria-Geral da República, que não se manifestou sobre o pedido de prisão sob a alegação de que o prazo era curto. Inclusive, falando aí sobre uma mídia suspeita, a PF achou um rascunho de texto de site em celular de Daniel Vorcaro. Agora, falando sobre assuntos internacionais, esse conflito no Oriente Médio, submarino dos Estados Unidos afunda fragata do Irã e mata mais de 100 pessoas. Um submarino americano afundou ontem a fragata iraniana Dena, que navegava a mais de 300 quilômetros do Golfo Pérsico, lá no litoral do Sri Lanka, e mais de 100 pessoas morreram neste momento. E, segundo o Pentágono, é a primeira vez que a Marinha destrói um navio inimigo desde a Segunda Guerra Mundial. E também ontem, Israel afirmou que eliminará qualquer sucessor de Ayatollah Ali Khamenei. E curdos também se dizem prontos para combater com a ajuda dos Estados Unidos no Irã. Agora, alguns assuntos para o Brasil. Temos aqui sobre o ECA Digital, que a Justiça precisará autorizar pais a lucrar com conteúdo infantil. E Senado também aprova projeto que amplia a licença paternidade. E PEC da Segurança é aprovada sem a redução da maioridade. Na área de saúde, temos aqui uma entrevista com o neurocirurgião Paulo Lousada. Ele afirma que o debate sobre a polilaminina saiu do controle. O cientista que integrava a equipe de Tatiane Sampaio fala em falhas metodológicas importantes no estudo. Já na capa do jornal o Globo desta quinta-feira, iniciamos aqui com destaque sobre o caso Master. Vorcaro tinha milícia privada e planejou ataque a jornalista, diz a PF. Banqueiro é preso por ordem de André Mendonça, que aponta crimes e tentativa de calar a imprensa. E o ex-dono do Master quis quebrar todos os dentes do colunista Lauro Jardim. Inclusive, o editorial do jornal o Globo de hoje: Vorcaro deve ficar preso até ser julgado. Já Miriam Leitão também escreve em sua coluna que método mafioso mostra crimes em outro patamar. E Malu Gaspar também escreve em sua coluna nesta quinta-feira: segredos são o único ativo que Vorcaro tem para negociar. E ainda sobre o caso Master, operador de Vorcaro, Sicário tenta suicídio pouco depois de ser preso, afirma a Polícia Federal. Apontado como integrante da milícia privada de Vorcaro,
e apelidado de sicário, Luiz Felipe Mourão atentou contra a própria vida na sede da Polícia Federal e teve morte cerebral constatada em hospital. Já um outro destaque, o jornal Globo e entidades repudiam plano de atacar colunista. O grupo de Vorcaro discutiu a agressão a Lauro Jardim. E temos um trecho aqui em destaque da nota do jornal. Abre aspas. O Globo e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças. Fecha aspas, é o que afirma parte da nota. E também os servidores do Banco Central são suspeitos de receber propina e atuar para o banqueiro. Paulo Sérgio Souza e Beline Santana faziam consultorias para o Banco Master, segundo a Polícia Federal. E eles já tinham sido afastados dos cargos de chefia pelo Banco Central. Falando sobre política, Câmara aprova a PEC da segurança que endurece lei para criminosos. Com acordo de governo e oposição, nova lei barra a progressão de regime para presos por crimes graves e amplia a cooperação entre União e Estados. Já no Rio de Janeiro, os últimos 2 réus por estupro coletivo se entregam e são presos. Esses jovens tiveram a prisão decretada sob acusação de cometer violência contra adolescente em Copacabana. E o 5º participante, menor de idade, é visto pela polícia como mentor dessa trama. E ainda falando sobre a violência contra a mulher, temos aqui que 87% das vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva. Em direção oposta aos crimes de mortes violentas em geral, o feminicídio cresce e teve um recorde de registros em 2025. Temos aqui uma entrevista também na área da saúde com o neurocirurgião, o Guilherme Lepiski. Ele afirma que polilaminina tem estudo ainda muito preliminar. Ele diz que não é possível cravar que esse medicamento desenvolvido na UFRJ curou lesão medular ou, se melhor, ocorreu de forma espontânea. Ele defende durante a entrevista ao jornal Globo que é preciso fazer mais estudos com animais e, etapa final, envolver um grupo de pacientes para comparação. E nos assuntos internacionais, aqui no jornal Globo desta quinta-feira, Estados Unidos e Israel miram aparatos de repressão do Irã para minar o regime. Aqui explica que a estratégia é atingir bases policiais e centrais de inteligência para conseguir fragilizar a repressão do governo e impelir a população a tomar o poder. E falando sobre tecnologia também, sobre esse arsenal tecnológico, o primeiro embate militar com forte atuação da inteligência artificial. A principal novidade da guerra contra o Irã, a inteligência artificial tem sido crucial para ordenar a coleta maciça de dados e orientar também a tomada de decisão. E por último, aqui na editoria internacional, bloqueado, Estreito de Hormuz é chave para as exportações do Brasil. O Irã ameaça atacar navios no corredor que escoa 20% do petróleo global e a rota de vários produtos do Brasil aos árabes. Já no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui a manchete do dia para o caso Master: milícia, violência, espionagem, corrupção na prisão de Daniel Vorcaro. O dono do Master volta à cadeia e Luiz Mourão, sicário, se enforca na Polícia Federal e tem a morte cerebral confirmada. E também aqui nos informa que 2 servidores do Banco Central são acusados de favorecer o Master e também receber propina. E aqui temos sobre essa ordem cruel de Vorcaro, quebrar dentes do jornalista Lauro Jardim e também moer uma funcionária. E também temos outra manchete falando sobre os próximos passos da ajuda ao BRB. A Câmara Legislativa vai enviar ao Executivo para a sanção
o projeto de lei que permite o uso de imóveis do GDF como garantia a eventuais empréstimos do Banco de Brasília. O objetivo é garantir 6,6 bilhões de reais de reforço no caixa para enfrentar a crise do Master. Aprovada em sessão acalorada, essa proposta provocou atritos entre Buriti e alguns deputados aliados. Inclusive, temos aqui uma entrevista que aconteceu no podcast do Correio Brasiliense sobre alerta sobre a Serrinha no caso. A inclusão de uma área na Serrinha do Paranoá entre os imóveis que poderão ser usados pelo BRB provoca protestos de moradores da região. E na entrevista, a ativista Lúcia Mendes destacou a relevância desse terreno no abastecimento hídrico do Distrito Federal. E falando sobre política, suspensa quebra de sigilo de amiga de Lulinha. A decisão do ministro Flávio Dino beneficia a Roberta, amiga do filho do presidente Lula. Ela é alvo da CPI do INSS, que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresária. E PEC da segurança é aprovada na Câmara. Também temos aqui um destaque do Caderno de Cidades, que fala sobre o comovente adeus a pai e filha. Um cortejo de motos marcou o sepultamento da influenciadora Carla Tainara e do pai dela, o policial militar da reserva José Carlos Andrade, ontem. Amigos lembraram momentos de convivência com a jovem e lamentaram a morte precoce. Já na editoria internacional, ataque à fragata do Irã no Índico. Submarino dos Estados Unidos dispara torpedo e afunda navio de guerra de Teherã na costa do Sri Lanka. Pelo menos 87 marinheiros morrem e dezenas estão desaparecidos. Israel ameaça matar o novo líder supremo. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque que o GDF prepara 170 ações especiais para marcar o mês mais feminino do ano, disse a secretária da Mulher, a Gisele Ferreira. Já no caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense, temos aqui um destaque sobre quebra de patente em discussão. O projeto de lei propõe a licença compulsória com o objetivo de reduzir preços e ampliar acesso às canetinhas. E também leis garantem o trabalho feminino. Já na capa do jornal Cearense O Povo, desta quinta-feira, dia 5 de março, temos aqui, no alto da capa, um destaque de um relatório da Unicef. Aqui nos conta que 3 milhões de jovens brasileiros sofreram abusos sexuais online em um ano. Já a manchete de hoje, dono do Master é preso pela Polícia Federal. O banqueiro comandaria a milícia criada para monitorar e intimidar pessoas vistas como inimigas. E grupo de Invocar é acusado de realizar acessos indevidos a sistemas da Polícia Federal e também da Interpol. E apontado como cúmplice de Vocaro, Sicário tem suspeita de morte cerebral após ser preso. Já falando sobre a economia, que nos informa que venda de remédios em supermercados tem aval de grandes farmácias. Já no Caderno Farol, temos aqui sobre a obra de Cérvulo Esmeraldo. A escultura do multiartista cearense instalada no Parque das Esculturas, no centro de Fortaleza, caiu após anos de deterioração. Na política, Câmara aprova PEC da segurança pública sem redução da maioridade penal. Na economia, o acordo entre Mercosul e União Europeia é aprovado no Senado e vai à promulgação. E aqui temos uma reportagem também sobre infância mais protegida. ECA Digital entra em fase de fiscalização este mês. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui a manchete.
Polícia Federal prende Vorcaro e aponta indícios de corrupção de servidores do Banco Central. Essa detenção foi autorizada por André Mendonça, do Supremo, e troca de mensagens registradas em celular do ex-banqueiro mostra um planejamento de ações violentas. Inclusive aqui nos informa que a Polícia Federal ainda cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, inclusive contra o ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Souza, e também o ex-chefe do Departamento de Supervisão do Banco Central, Belini Santana. Eles foram afastados dos cargos ainda em janeiro, após sindicância interna, e deverão usar a tornozeleira eletrônica. E também foram determinados o sequestro e bloqueio de bens, no valor de 22 bilhões de reais. E aqui nos fala que o ex-banqueiro também planejou ação violenta contra o jornalista do jornal Globo, Lauro Jardim. Na editoria internacional do Valor Econômico, guerra tem escalada com míssil abatido na Turquia e a advertência do Paquistão. E mais de 23 mil voos suspensos ao Oriente Médio, que nos informa que mais de 23 mil voos com destino ao Oriente Médio foram cancelados desde sábado, quando Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. Apenas a partir do Brasil, houve 22 decolagens suspensas, que é um número que representa 64% de todos os voos previstos para a região. E o Oriente Médio deve ter entre 23 milhões e 38 milhões de visitantes a menos neste ano, com uma perda de até 56 bilhões de dólares. E também sobre a economia, que nos informa que os Estados Unidos devem adotar tarifa de 15% ainda nesta semana. E para a política, PEC da segurança avança na Câmara e vai ao Senado. Após meses de negociações com o governo, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem, a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, sem a previsão da redução da maioridade penal para 16 anos. Aqui conta também que o texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. E a proposta original do governo, que previa a centralização da coordenação das políticas de segurança da União, foi redesenhada pelo relator, que é o deputado Mendonça Filho, conferindo maior autonomia aos estados. Esse relatório chegou a prever referendo para a redução da maioridade penal para jovens de 16 e 17 anos que cometessem crimes violentos, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, articulou a retirada desse trecho. E por último, o Congresso aprova o acordo entre Mercosul e União Europeia. E dando continuidade ao Valor Econômico, na editoria de política desta quinta-feira, temos aqui um texto da colunista Maria Cristina Fernandes sobre o caso Master. Ela escreve o seguinte: Vorcaro entre a prisão e a delação. A lei da delação beneficia quem está embaixo para pegar os de cima, mas Vorcaro atuava em todas as posições, sempre em sociedade. E Lulinha vai ao Supremo Tribunal Federal contra quebra de sigilos pedidas por CPMI. Flávio Dino, ministro, suspendeu a quebra de sigilos de amiga de Lulinha. E também na política, a PEC da Segurança Pública é aprovada pela Câmara. A previsão de redução da maioridade penal para 16 anos é retirada de parecer para viabilizar a votação dessa proposta. Também temos aqui outro assunto em destaque, que Dino afasta prefeito de Macapá e vice após suspeita de fraude em licitação. O doutor Furlan, do partido PSD, e Mário Neto, do partido Podemos, foram alvo de ação da Polícia Federal, que apura possíveis desvios em recursos
provenientes de emendas parlamentares para a construção de hospital municipal. E sobre as eleições deste ano, também temos aqui um destaque. Equipe de Flávio monitora uso da máquina. Para o pré-candidato, há indícios de atuação de influenciadores digitais remunerados pela SECOM. E Alcolumbre diz que conversa com Lula depende de iniciativa do presidente. O presidente do Senado negou que tem algum compromisso marcado com o chefe do Executivo. Líder do governo na casa, o Randolfo Rodrigues, tenta marcar a reunião entre presidentes ainda nesta semana. E voltando a falar sobre o caso Master, CPI recorre de decisão de Gilmar Mendes, que anulou a quebra de sigilo de empresa ligada à Toffoli. O presidente da comissão, que apura a atuação do crime organizado no país, senador Fabiano Contarato, diz que a medida foi aprovada de forma legítima pelos parlamentares. E, por último, deputado do PT protocola requerimento para a convocação de Nicolas Ferreira na CPMI do INSS. O deputado federal Rogério Correia tomou medida após a reportagem do jornal Globo revelar que Nicolas usou o jatinho de Vorcaro para fazer a campanha para Bolsonaro nas eleições do ano de 2022. E esses foram os principais assuntos em destaque nas capas de alguns dos principais jornais aqui do nosso país. E lembra você que daqui a pouco, às 10 horas, estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2026. Vamos dar início agora aos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do Jornal Globo. Iniciamos aqui com o assunto do dia, que é sobre o caso Master. Vorcaro comemora projeto em favor do Master e chama Ciro Nogueira de grande amigo de vida. Esses diálogos obtidos integram um conjunto de mensagens reunidas em documentos analisados pela CPI do INSS. Inclusive, em outras mensagens, Vorcaro sugere que encontro com Lula e ministros foi ótimo. E sobre este caso, saiba quem é quem nos núcleos de atuação da rede suspeita de práticas criminosas de Daniel Vorcaro. A investigação da Polícia Federal aponta divisão de tarefas entre suposto núcleo financeiro, operacional e de inteligência, com ex-integrantes de órgãos públicos e pagamentos milionários para o monitoramento e a intimidação também dos adversários. Agora falando sobre guerra e tecnologia, como a inteligência artificial generativa e os drones kamikazes transformaram a guerra no Oriente Médio. Aqui nos informa que o conflito ficará marcado como o primeiro grande evento militar com papel fundamental dos grandes modelos de linguagem. E os Estados Unidos também estrearam drones suicidas de baixo custo. E falando sobre esportes, temos aqui este assunto em destaque, que nos informa que, distante do elenco, Boto vê a situação se deteriorar rapidamente no Flamengo em meio à crise e demissão de Felipe Luiz. Aqui conta que o diretor ainda tem um respaldo de BAP, mas início de ano ruim colocam seu trabalho em xeque. E na última terça, cobranças ao elenco geraram um mal-estar. E ainda falando sobre o conflito no Oriente Médio, Irã lança ataque contra múltiplos alvos na região em sexto dia de guerra e a Europa amplia esforços de defesa. Forças armadas do Irã voltam a bombardear múltiplos alvos no Oriente Médio e ampliam zona em conflito com ataque ao Azerbaijão. Temos também aqui um texto do colunista Guga Chakra. Ele escreve o seguinte ao jornal Globo: guerras dos Estados Unidos, comércio da China.
Enquanto sucessivos governos dos Estados Unidos gastam trilhões de dólares em guerras, a China prioriza o comércio. Inclusive, o Irã diz ter atingido petroleiro dos Estados Unidos com um míssil. Os Guardiões da Revolução, que é uma força de elite do Irã, afirmaram nesta quinta que um míssil iraniano atingiu um petroleiro dos Estados Unidos no Golfo Pérsico no sexto dia de guerra. Segundo o comunicado lido na televisão estatal, esse navio foi atingido por um míssil no norte do Golfo Pérsico e atualmente está em chamas. E os militares iranianos não deram mais detalhes sobre este episódio. Esse incidente ainda não foi confirmado de forma independente e essa declaração ocorre no momento em que os guardiões afirmam ter controle total do Estreito de Hormuz, que é uma passagem estratégica para o comércio global de petróleo. Voltando aqui a alguns assuntos sobre o Brasil, Polícia Federal faz operação e apura acesso indevido e vazamento de dados de ministros do Supremo Tribunal Federal. A polícia identificou que base de dados não oficial era abastecida por meio de acessos indevidos a sistemas e a bases governamentais. E mensagens de Vorcaro sugerem um encontro com Alexandre de Moraes. O diálogo de banqueiro com a namorada cita possível encontro com um magistrado. Também temos um texto da colunista Malu Gaspar sobre este assunto. Ela escreve o seguinte: a irritação de Vorcaro com o site de esquerda, abre aspas, vão entrar no processo das fake news, fecha aspas. É o que consta em uma mensagem de Daniel Vorcaro. Aqui conta que em meio à negociação de parceria com o DCM, o dono do Master faz alusão a inquérito comandado por Alexandre de Moraes. Já uma outra notícia sobre política, PGR arquiva inquérito sobre suposto desvio de joias sauditas por Bolsonaro. Temos também aqui um texto de Renato Meirelles. A calcificação do voto entre lulismo e bolsonarismo é de areia, não de concreto. Tese é erro de ótica. Os extremos existem, mas são minoria. No entanto, dominam o debate, pautam a cobertura, alimentam o algoritmo. Agora temos também aqui outro destaque, já na editoria de saúde, uma entrevista com o professor da USP, o Guilherme Lepski. Ele afirma sobre a polilaminina, que ainda é uma etapa muito inicial. O neurocirurgião detalha o que se sabe até agora sobre o potencial da polilaminina. Ele destaca que esse medicamento ainda está em fases preliminares, em que não é possível determinar se ele é eficaz e seguro. Falando agora sobre a economia, que nos informa que o desemprego sobe em janeiro para 5,4%. Mas ainda perto das mínimas históricas, e a renda bate recorde. A alta na taxa é a primeira desde março do ano passado e foi influenciada por fatores sazonais. E em relação ao mesmo mês de 2025, houve uma queda na desocupação. Temos também um outro assunto envolvendo política, que Vorcaro chamou Bolsonaro de beócio e idiota e reclamou de uma publicação sobre o Master. Em mensagem para a namorada obtida pela Polícia Federal, ex-banqueiro indicou que amigos, como o senador Ciro Nogueira, ligaram para o ex-presidente para tentar remediar essa situação. Agora temos aqui uma matéria em destaque, que na verdade é uma tragédia. Uma brasileira desaparecida nos Estados Unidos há 3 anos é encontrada morta na fronteira com o Canadá. E em entrevista ao jornal Globo, o irmão da goiana Letícia Oliveira Alves detalhou o histórico do desaparecimento. E agora a família tenta arrecadar recursos para trazer o corpo da jovem ao Brasil. E sobre o Rio de Janeiro,
Temos mais um destaque para o estupro que aconteceu em Copacabana. Para delegado, adolescente envolvido no caso é a mente por trás de tudo. 4 adultos réus pelo crime se encontram presos após se apresentarem à polícia. Temos também aqui sobre política o que diz a PEC da Segurança Pública, aprovada na Câmara. Somente a Federação PSOL Rede orientou contra o texto, que segue agora para o Senado. Também temos aqui um texto de Miriam Leitão. Não há pontos cegos nas imagens da tentativa de suicídio do sicário. E também Merval Pereira escreve em sua coluna que a situação de Toffoli se complica. Não me surpreenderia se André Mendonça aceitasse a quebra de sigilo dos Toffoli com base nas ações criminosas de Vorcaro, que foi quem comprou e deu dinheiro para eles. E também a Malu Gaspar escreve em sua coluna como Vorcaro e comparsas invadiram sistemas da PF e PGR para roubar os dados sigilosos. Também temos aqui um texto de Lauro Jardim, os bastidores da decisão de Mendonça para prender Vorcaro. Agora Diogo Dantas, já falando da editoria de esportes, ele escreve também aqui para o jornal o Globo. Primeiro dia indica que Flamengo entregará chaves do CT para Jardim, como fez com Jorge Jesus. O novo técnico se reúne a sós com os jogadores e fará a gestão do vestiário sem interferência inicial da direção no dia a dia. Também temos aqui na editoria de saúde, conheça os 2 hábitos que mais geram casos de câncer no mundo e como podem ser evitados. Isso segundo a OMS. Mudar comportamentos não elimina completamente risco, mas pode reduzir consideravelmente o impacto geral dessa doença. E também Merval Pereira escreve sobre os mafiosos em ação, ainda falando sobre o caso Master. A CPI do Banco Master não será aberta porque há interesse suprapartidário para que ela não exista. Já um outro texto da colunista Malu Gaspar. Informações sigilosas da PF hackeadas por Vorcaro foram usadas pela defesa do banqueiro. A PF afirma ainda que o dono do Master esquentou informação de inquérito sigiloso com sites de notícias a quem chegou a pagar R$2 milhões. E também, como nós vimos anteriormente em outros jornais, Vorcaro hackeou sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público e até mesmo o sistema do FBI. E falando sobre esportes, temos aqui uma matéria sobre o Flamengo. Aqui conta que Júnior critica posturas de Flamengo e Leonardo Jardim, em meio à demissão de Felipe Luiz, ele afirma que os valores precisam ser respeitados. Um dos maiores ídolos da história do clube, ex-lateral pontuou negociação enquanto o brasileiro ainda estava no cargo e falou da ausência do diretor técnico José Boto. E aqui também temos um assunto em destaque, dizendo que o jornal Globo e seus jornalistas não se intimidarão com as ameaças. Editores, colunistas e repórteres leem trechos de notas com revelações sobre o caso Master publicadas pelo colunista Lauro Jardim, que foi alvo do banqueiro Daniel Vorcaro. E editor de política analisa o estilo Capitão Nascimento nas eleições 2026. Aqui conta na newsletter Jogo Político, o jornalista Tiago Prado mostra como os partidos cortejam nomes como Guilherme Derrite, que já usam as redes sociais em modo campanha. Temos aqui sobre o caso Marielle Franco, também destaque no site do jornal. Policiais minimizam o trabalho de apuração das jornalistas, afirma Vera Araújo ao lembrar suas reportagens sobre o caso Marielle Franco. A jornalista conta episódios
como sua busca e encontro de testemunhas que foram fundamentais para a apuração do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. E voltando a falar sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um outro caso de violência. Uma madrasta é condenada a 49 anos por matar a enteada e tentar matar o irmão dela com chumbinho. A defesa de Cíntia Mariano Dias Cabral disse que recorrerá dessa decisão. Já um outro assunto sobre política, que nos informa que CNJ aposenta juiz que teve relação íntima com um advogado de facção criminosa e não declarou suspeição. Agora a defesa alega homofobia na análise do caso do magistrado Antônio Eugênio Leite Ferreira Neto. Já um outro assunto, na Editoria Brasil, vídeos mostram resgate de vítimas em prédio que desabou lá em Belo Horizonte e há pessoas soterradas. Bombeiros afirmam que ao menos uma pessoa morreu em queda de edifício no bairro Jardim Vitória. Temos aqui outros assuntos em destaque para o luto na literatura. Antônio Lobo Antunes, um dos autores portugueses mais lidos do mundo e cotado inclusive para o Nobel da Literatura, morre aos 83 anos de idade. Em São Paulo, uma operação do Ministério Público de São Paulo mira esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Polícia Civil de São Paulo. O Ministério Público e a Polícia Federal cumprem 11 mandatos de prisão e 25 de buscas e apreensão contra grupo que, isso de acordo com a investigação, convertia propina em créditos de vale-refeição e usava empresas de fachada para ocultar esses recursos. Policiais e advogados estão entre os alvos. Temos outros assuntos também. Sobre a investigação da PF no caso Master, Vorcaro planejou assalto para prejudicar violentamente jornalista Lauro Jardim. E a nova prisão de Vorcaro inflama a expectativa de uma delação premiada do ex-banqueiro. Inclusive sobre saúde, o Jornal Globo nos traz aqui esta matéria em destaque, dizendo que não importa a sua idade, não ignore esses sintomas do câncer de intestino, que vão além da presença do sangue nas fezes. Isso de acordo com os cirurgiões. Cerca de 1 em cada 5 casos de câncer coloretal são diagnosticados em pessoas com menos de 54 anos de idade. Já na Editoria do Rio, eu não mandei matar, disse Rogério Andrade ao ser interrogado sobre o homicídio de Fernando Ignácio. A defesa tentou adiar o interrogatório do bicheiro pela segunda vez, mas a justiça indeferiu. E ainda, a Prefeitura do Rio declara a Padaria Rio Lisboa um patrimônio imaterial em meio à especulação imobiliária no Leblon. O estabelecimento, que é isso que mostra aqui na imagem, foi fundado em 1943 por imigrantes portugueses, instalado desde então no mesmo endereço, que fica na Avenida Talfo de Paiva. E após o caso do estupro coletivo que aconteceu lá no Rio, em Copacabana, pais se mobilizam e pedem ampliação de debate de gênero nas escolas do Rio de Janeiro. Essa articulação começou após a repercussão de casos recentes de violência contra as mulheres. E também sobre o Carnaval, Estandarte de Ouro 2026. Saiba como foi essa premiação, com Mestre Cissa como personalidade e Viradouro em peso no palco. Aqui explica que essa festa aconteceu na noite de quarta no Vivo Rio, celebrando os vencedores de 19 categorias. Agora sobre cultura e entretenimento. Temos aqui um texto de Anselmo Góes sobre o Brasil no Oscar. Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura conversam com Walter Salles e Fernanda Torres sobre as semelhanças entre os filmes. E nosso Trump está na prisão. Wagner Moura comenta Bolsonaro no talk show de Jimmy Kimmel antes do Oscar. Indicado por o agente secreto,
O ator brasileiro diz que filme nasceu da perplexidade com o bolsonarismo e comenta punições pela trama golpista durante uma entrevista na TV americana. E ainda sobre outros assuntos, na área de saúde e bem-estar, pesquisadores japoneses desenvolvem sistema de inteligência artificial que pode ajudar a detectar a doença rara com fotos simples das mãos. O sistema de inteligência artificial identifica acromegalia com alta precisão e supera médicos experientes, preservando a privacidade dos pacientes. Também temos uma outra matéria que o relato de Mel Lisboa reacende o debate sobre ISTs e saúde feminina. Especialistas explicam riscos dessas infecções sexuais, efeitos também na fertilidade e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. E ainda na saúde, observar pássaros é mais do que um hobby. Um estudo revela que prática pode mudar a estrutura do cérebro. Aqui vai dizer que, de acordo com os autores, esses mecanismos de reorganização cerebral podem ser vistos em qualquer outra disciplina que exija esforço contínuo de percepção e memória. Agora, falando sobre esportes, mais um texto de Diogo Dantas ao Jornal Globo. Primeiro dia indica que Flamengo entregará chaves do CT para Jardim, como fez com Jorge Jesus. E senador do Vasco, Sapinto, relata tensão no Irã durante o conflito. E experiência, adaptação e bagagem de títulos. Como Renato Gaúcho volta ao Vasco após 18 anos. Em negócios e finanças, temos aqui mais um assunto para o conflito no Oriente Médio, que o Estreito de Hormuz é corredor estratégico para produtos brasileiros e bloqueio pode afetar as exportações. Frango, madeira e papel estão entre os itens que cruzam a rota. No ano passado, 158,3 mil contêineres saíram do país rumo ao Golfo Pérsico. E a Petrobras deve reverter perdas e fechar 2025 com lucro e dividendos. A estatal divulga resultados financeiros nesta quinta após o fechamento do mercado. E no Valor Invest de hoje temos aqui um assunto para o crédito privado. Uma empresa aparece em todas as recomendações para março. Aqui conta que as instituições financeiras focaram em setores com maior previsibilidade na geração de fluxo de caixa, como energia elétrica e saneamento. Em alguns assuntos internacionais também, expansão da guerra pelo Oriente Médio foi planejada por Khamenei para responder a ataque de Estados Unidos e Israel, afirma jornal. E aqui temos um outro caso, um paquistanês acusado de planejar assassinato de políticos dos Estados Unidos diz ter sido pressionado pela Guarda Revolucionária do Irã. E os peruanos enfrentam eleição presidencial confusa pela concorrência de 36 candidatos. Temos outros assuntos. Aviões militares russos são detectados perto do Alasca por Estados Unidos e Canadá. Temos aqui outros destaques no site do Jornal Globo. Companhia Aérea dos Estados Unidos passa a exigir fones de ouvido em voos e pode até mesmo banir os passageiros. Aqui conta que essa medida no contrato de transporte permite retirar da aeronave quem reproduzir áudio sem fones. Essa medida busca reduzir ruídos nas cabines. E aqui temos um assunto sobre a Porsche do Bill Gates. Conheça o modelo esportivo que fez magnata acumular 13 anos de multas e alterar a legislação dos Estados Unidos. O super esportivo, avaliado aí em 1,17 milhões de reais, foi apreendido nos anos 80 por não atender a regras ambientais e de segurança. E o magnata pagou quase 700 mil reais em multas até a mudança na legislação.
Temos um outro assunto, que caveira esculpida em túmulo descoberto em praça na Inglaterra intriga, na verdade, os arqueólogos da região, como a gente observa aqui nesta imagem. Já no Correio Brasiliense, temos um destaque que servidores do Banco Central eram cúmplices de Daniel Vorcaro, aponta a investigação. E a Polícia Federal e Defesa se pronunciam sobre o estado de saúde do aliado de Vorcaro. E para a trama golpista, Moraes e Dino voltam para manter Bolsonaro preso na Papudinha. A primeira turma começa a julgar pedidos de domiciliar e são necessários 3 votos para formar a maioria. Também temos em destaque uma operação policial. O Ministério Público de São Paulo e Polícia Federal prendem 11 pessoas em uma operação sobre corrupção policial. As investigações apontam que esse grupo atuava para garantir crimes e impedir a responsabilização. Na política, a CPMI do INSS adia a sessão por motivo de saúde de relator. E a Polícia Militar prende 2 suspeitos de tráfico de drogas em Itapuã. E aqui temos um assunto em destaque, que Vorcaro, no caso a prisão de Vorcaro, muda de patamar. E aqui o jornal Correio Brasiliense nos traz aqui uma matéria sobre luto. Emoção no adeus a pai e filha mortos em acidente. E a amiga fala que lembrar deles, ela tem um carinho ao rememorar os dois. Centenas de pessoas lamentam a perda da influenciadora Carla Tainara e também do pai dela, o José Carlos Andrade Nogueira, e lotam o cemitério Campo da Esperança, lá na Asa Sul. E o especialista comenta sobre o perigo no local onde houve o acidente fatal. Temos outros assuntos, também destaque. Lar de idosos desaba e deixa diversas vítimas no Jardim Vitória. Mais de 20 pessoas estavam no local, no bairro Jardim Vitória, que fica na região nordeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E 5 foram resgatadas com vida. E sobre o caso Master, projeto de lei de socorro ao BRB aguarda a sanção do governador Ibanez Rocha. E aqui temos também um caso de um crime que trio é preso após matar homem a facadas em Ceilândia. Segundo testemunhas, o crime teria sido motivado por dívida relacionada ao uso de drogas. E também no podcast do Correio Brasiliense, temos uma entrevista com a presidente da Associação Preserva Serrinha, no Paranoá, a Lúcia Mendes. Listada no PL de socorro ao BRB, Serrinha do Paranoá abastece a água do Distrito Federal. A ativista destaca a importância dessa região, que é uma das 9 áreas na relação de imóveis destinadas a capitalizar o BRB para o equilíbrio hídrico do Distrito Federal. Ela afirma que essa lista precisa ser revista. E sobre o Oriente Médio, o ataque à fragata iraniana no Índico leva a guerra a novo patamar. Aqui nos informa que um submarino torpedeou o navio de guerra de Teherã com 180 tripulantes, matando pelo menos 87 pessoas na costa do Sri Lanka. E Trump defende a decisão de iniciar conflito. Israel ameaça assassinar o próximo líder supremo iraniano. Agora sobre emprego, agências do trabalhador oferecem 630 vagas. E aqui o Correio Brasiliense nos traz um artigo em destaque, um sistema e um plano a serviço da educação brasileira. Torna-se cada vez mais relevante estabelecer políticas com base em dados e evidências que possam melhorar o aprendizado adequado
além de reduzir as desigualdades escolares. E aqui conta que o SNE e o novo PNE ajudam nesse sentido. Nos assuntos internacionais desta quinta-feira, aqui no site do Correio Brasiliense, imagens impressionantes mostram um homem sendo prensado em um elevador. E é possível ver o momento que o elevador para em um andar e o homem desembarca. Porém, em questão de milésimos, o elevador começa a subir. Esse caso aconteceu na Índia. E mais um assunto aqui para o conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio. Se não nos matarem, ficaremos aqui. O temor dos iranianos com a escassez de comida em bombardeios. Em uma conversa com a BBC, os iranianos contam como vêm convivendo com as explosões, as dificuldades para comprar alimentos e também os cortes de internet nos últimos dias. E chega ao Brasil o primeiro voo de Dubai desde o início dos bombardeios. O espaço aéreo global estava bloqueado desde sábado, dia 28 de fevereiro, após o início dos ataques coordenados de Estados Unidos e Israel ao Irã. E falando sobre este assunto, porque o Irã não é um país árabe, historiador e internacionalista da Universidade Federal de São Paulo explica a herança persa do país e os motivos do frequente equívoco. Agora, nos assuntos do caderno de cidades aqui do Correio Brasiliense, temos aqui o primeiro assunto, que a advogada de assassino de Thalita Bercourt abandona o caso e o júri é adiado. É uma decisão proferida ontem, quarta-feira, dia 4. A Justiça determinou o adiamento do júri, antes previsto para acontecer na segunda, dia 9 de março. E não há uma confirmação de nova data e a família pede a remarcação imediata. Temos outros assuntos sobre o socorro ao BRB. Saiba quem votou a favor e contra. E Detran do Distrito Federal celebra o Dia da Mulher com passeio de bike. Temos aqui outro destaque, que a Chapada Week movimenta turismo com descontos de até 50% nessa região. Esse festival reúne empreendedores em 5 municípios da região e movimenta o Parque Nacional durante a estação das águas. Agora, para um caso de violência que aconteceu em Ceilândia, advogado que esquartejou um homem em ritual sai da papuda e ameaça agora os moradores. O João Paulo Leandro é acusado de matar, esquartejar e carbonizar um homem. Esse crime aconteceu em dezembro do ano passado e ele recebeu alvará de soltura em 28 de fevereiro. E mudando de assunto, temos aqui uma matéria sobre serviços. TRE do Distrito Federal promove mutirão neste sábado, dia 7, para regularizar o título de eleitor. E a despedida do pai e filha mortos tem homenagens. O velório teve início às 14 horas, lá no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, com a presença do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. E sobre a urbanização, a Ceilândia receberá novos lotes residenciais. O projeto urbanístico prevê a construção de 5.690 residências e a área ofertada é de propriedade da Terra Cap. E aqui também nos informa que o FEComércio do Distrito Federal define chapa única para a reeleição de presidente. E ao CB.poder também temos um destaque que o mês da mulher tem 170 atividades especiais gratuitas no Distrito Federal, com foco em prevenção, autonomia e também protagonismo feminino. Esse mês terá uma série de atividades gratuitas que também incluem esporte e lazer. E ao CB.poder, a secretária da Mulher do Distrito Federal, a Gisele Ferreira, falou sobre a programação e iniciativas de combate à violência. E falando sobre o Dia da Mulher, o mês da mulher, temos aqui que corrida é atração neste domingo lá na Esplanada. A competição reunirá
3.000 atletas neste fim de semana na esplanada dos ministérios. E saiba também onde retirar os kits para participação na prova de rua no Dia Internacional da Mulher. Na política, Senado ratifica acordo entre Mercosul e União Europeia. Sobre trabalho, Senado aprova aumento gradual da licença paternidade para 20 dias. E a operação da PF escancara a milícia privada do Banco Master. E a Polícia Federal investiga fraudes na saúde em Macapá. O Supremo Tribunal Federal determinou buscas em 3 estados. Investigação apura suspeita de fraude em obras do Hospital Geral de Macapá. E temos também aqui a notícia que Gleisi Hoffmann confirma saída do cargo no último dia de março. A secretária de Relações Institucionais vai concorrer ao Senado nas eleições de outubro pelo Paraná. E ela será substituída na pasta por Olavo Noleto, que é o atual secretário executivo do Conselhão. Já nos principais assuntos sobre o Brasil em destaque no Correio Brasiliense de hoje, conflitos armados mostram retrocesso na proteção às mulheres. E aqui também nos informa que as mulheres negras são maioria das vítimas de feminicídio. E para transportes, o governo contabiliza a renovação automática de 1 milhão de CNHs. E também confira os concursos públicos de 2026 com salário de até R$37 mil. E para o Maranhão, polícia mobiliza a comissão especial após 2 meses do desaparecimento de irmãos lá em Bacabal. Esses irmãos sumiram há 2 meses em Bacabal e ainda não foram localizados. E mais de 300 profissionais de segurança e centenas de voluntários participaram dessas buscas. Sobre a economia, temos aqui a primeira notícia, que o dólar fecha a R$ 5,21 e ouro sobe com esse conflito. E para o mercado de eletrônicos, como a cotação do dólar influencia o preço do iPhone. E Febrafite elege Rodrigo Espada para a presidência e no biênio 2026 a 2028. Sobre o comércio exterior, o Congresso aprova PL que cria sistema de apoio à exportação. Esse projeto foi aprovado na Câmara na segunda-feira, dia 2 de março, e segue para a sanção presidencial. E sobre esportes, temos uma notícia sobre tênis do Brasília Open. Irmãos Miguel estreiam em casa sob aplausos em revés. E Brasil perde antes do pré-mundial de basquete. E no vôlei, sobre a Superliga Feminina, Brasília Vôlei enfrenta Renasce Sorocaba em São Paulo. Agora sobre ciência e saúde, o que a água com gás faz no intestino e no nosso corpo. É a primeira matéria em destaque. Vídeos que circulam nas redes sociais geram dúvidas sobre os efeitos dessa bebida. E os especialistas explicam mitos e verdades sobre o consumo de água com gás. Também temos a indagação: o mês do seu nascimento define a sua saúde? E o que a ciência já sabe? Relação entre o mês de nascimento e a predisposição a certas doenças é estudada por especialistas e entenda os fatores e as descobertas mais recentes. Na astronomia, NASA descobre sistema estelar raro que caberia na órbita de Mercúrio. Sobre a educação em carreira, temos um assunto que a Justiça proíbe ordem médica de emitir títulos de especialização. E para o novo concurso, aqui nos informa que banca de concurso com 1.197 vagas para GDF será definida em março. As instituições interessadas em organizar certame das Secretarias de Desenvolvimento Social, da Mulher e de Justiça e Cidadania têm até 13 de março para encaminhar as propostas ao GDF. E antes de darmos continuidade,
Com os destaques agora na Folha de São Paulo, faremos um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível. Com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares. Reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos e 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade.
Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. E dando continuidade agora no site de notícias do jornal Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria que fala sobre as joias de Bolsonaro. A PGR pede arquivamento de investigação sobre joias de ex-presidente. A manifestação cita a ausência de normas sobre presentes recebidos por presidentes. E a Polícia Federal cumpre mandados de prisão em operação sobre suspeita de acesso ilegal a dados de Alexandre de Moraes. Essa ação tem como alvos responsáveis por plataforma que contém base de dados não oficial. E Moraes e Dino votam no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal para manter Bolsonaro na papudinha. A defesa pede prisão domiciliar citando as condições de saúde do ex-presidente. E em ritmo lento, Câmara Municipal de São Paulo ainda tenta formar comissões um mês após o recesso. Os vereadores aprovaram 40 projetos neste ano, quase todos eles referentes a datas comemorativas. E na prisão, Bolsonaro diz ter medo de ataque a Flávio e reclama de isolamento do cenário político. O ex-presidente preso na papudinha pediu ao aliado que diga ao filho para se proteger durante a campanha. E Vorcaro também chamou Bolsonaro de idiota e reclamou de uma publicação feita por ex-presidente sobre o Master. O dono do Master diz que o ex-presidente fez um post contra o banco por acreditar que era coisa do PT. E para o Congresso Nacional, decisão de Dino mobiliza Lulinha contra a quebra de sigilo. E CPI vê afronta Congresso. O ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão de comissão e congressistas criticam a interferência do judiciário. Temos uma outra matéria também que aqui nos informa que Justiça autoriza a gestão Nunes a abrir parque fechado desde 2012. O Ministério Público diz que o terreno do parque já recebeu um aterro sanitário. E nova CPI da Alesp quer investigar Master e convoca Vorcaro. O presidente de comissão sobre pirâmides financeiras, o Guto Zacarias, apresentou requerimento para ouvir o dono do Master. E aqui nesta matéria também nos informa que, em meio à disputa judicial, o Congresso do Cidadania elege Alex Manente como presidente do partido. E essa reunião foi realizada enquanto legenda disputa o comando na Justiça. E a ala que defende o ex-presidente, Conte Bittencourt, marcou outro congresso para sexta-feira. Agora, no site do jornal Estado de São Paulo desta quinta-feira, dia 5 de março, temos um destaque para o caso Master. Mensagens de Vorcaro citam encontro com Ciro e Hugo em sua casa para falar com Alexandre. O dono do Master demonstrou convívio com autoridades de Brasília e compartilhou notícias sobre a eleição para a presidência da Câmara em mensagens encontradas pela Polícia Federal. E os citados até o momento não se manifestaram sobre este assunto. E a PF encontrou diálogos de Vorcaro com Ciro Nogueira, como vimos anteriormente, e também apura mensagem com ordem de pagamento. A menção a depósito cita apenas o nome Ciro, sem sobrenome, e ainda está sob análise. E o senador diz que conhece Vorcaro, mas não tem proximidade e nega também pagamentos. E Vorcaro disse que encontro com Lula em dezembro de 2024 foi ótimo.
O dono do Master falou sobre essa reunião com o petista em uma conversa com a namorada. Inclusive, ainda em conversa com a sua namorada, Vorcaro disse que iria se encontrar com Alexandre de Moraes. As mensagens do banqueiro foram obtidas na extração de dados do seu celular. Procurado, o ministro do Supremo não se manifestou sobre este assunto. E aqui conta também que Dória levou a Vorcaro preocupações sobre o Master e aconselhou reação com equilíbrio. O ex-governador de São Paulo procurou o banqueiro, prestando solidariedade com aconselhamento. E João Dória diz que a conversa ocorreu antes de investigação. E a coluna do Estadão em Destaque desta quinta: Toffoli se ancora em reunião do Supremo e vai julgar prisões de Daniel Vorcaro e seu cunhado. E sobre os bastidores deste caso, o Banco Central viveu clima de guerra civil com ligados a Vorcaro em investigação do Master. Ex-diretor e chefe de departamento do Banco Central são acusados de receber dinheiro para favorecer o Master. E suicídio de sicário de Vorcaro na prisão foi filmado sem pontos cegos, diz o diretor da APF. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Federal e o vídeo do ocorrido deve ser entregue ao Supremo Tribunal Federal. Agora, mudando de assunto, falando sobre a guerra no Oriente Médio, Irã alega ter atingido o aeroporto internacional de Tel Aviv. Israel diz que mísseis foram interceptados. A Guarda Revolucionária Iraniana disse que atacou o coração de Tel Aviv, o aeroporto de Ben Gurion e uma base da Força Aérea Israelense. E o Exército de Israel disse que quartel não existe. E aqui temos a fala de um especialista em Irã, o Ali Vaez. Ele afirma que nenhum lado está disposto a recuar e risco de guerra civil é real. E o Estadão também nos traz aqui uma análise internacional, uma revolução popular para derrubar os ayatolás do Irã está em gestação. Aqui conta que em 1979, o povo iraniano desejava uma revolução baseada na ideia da cidadania moderna sem o domínio do clero. E isso pode acontecer agora. E os Estados Unidos também incentivam um levante curdo contra o regime do Irã com envio de armas e ataques aéreos na fronteira. A minoria duramente reprimida pelos ayatolás pode contar nos próximos dias com ataques de milícias curdas iraquianas no noroeste iraniano. Agora, no site do Supremo Tribunal Federal, temos aqui a primeira matéria que informa que a STF limita a cobrança extra de ICMS sobre energia e telecomunicações no Rio de Janeiro e na Paraíba até o fim de 2026. A Corte considerou que leis desses dois estados eram constitucionais quando editadas, mas perderam eficácia após lei federal que definiu os serviços essenciais. E o Centro de Estudos Constitucionais do Supremo realiza a primeira reunião de 2026. Aqui explica também que nessa reunião foram apresentados informes gerais sobre o andamento dos editais já lançados pelo Centro. E na Rádio Justiça, temos aqui que uma entrevista sobre regras para as eleições deste ano é um dos destaques de hoje. E o programa Refrão também recebe o músico Rafael Baldan. Já outra matéria nos informa que Supremo afasta a prefeita e vice de Macapá em uma investigação sobre desvio de recursos de emendas parlamentares. A decisão do ministro Flávio Dino atende a pedido da Polícia Federal, com aval da Procuradoria-Geral da República. E o plenário também saúda 15 anos do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal. A data foi lembrada pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, que ressaltou a trajetória de Fux na magistratura. Temos também aqui outras matérias
que o Supremo suspende quebra de sigilo de investigada pela CPMI do INSS sem fundamentação individualizada. Essa decisão do ministro Flávio Dino aponta a ausência de motivação específica nos requerimentos apresentados. E comissão técnica realiza a primeira reunião sobre verbas indenizatórias e teto constitucional. Esse grupo possui um caráter consultivo e prazo determinado para apresentar sugestão técnica. Já na Agência Brasil de hoje, um destaque na editora internacional, Israel lança uma nova onda de ataques contra o Irã. Os mísseis iranianos levaram milhões de israelenses a correr para os abrigos. E o Ministério Público e IPF fazem operação em São Paulo contra a corrupção policial. E a alfândega dos Estados Unidos terá que reembolsar tarifas ilegais de Donald Trump. Essa determinação foi dada por juiz do Tribunal Comercial dos Estados Unidos. E ainda falando sobre uma matéria internacional aqui na Agência Brasil, Irã avisa que navios fora do protocolo em Hormuz serão afundados. O país declarou que a área do estreito está sob o seu controle. E para o esporte, final do Campeonato Baiano será mostrado sábado, dia 7, pela TV Brasil. Essa transmissão começa às 16 horas em parceria com a TV do Estado da Bahia. E falando sobre o mês da mulher, temos aqui esta matéria que programa Lideranças Femininas na Gestão Pública tem inscrições abertas. Esse curso será ministrado por Instituto Francês. Para esporte, Palmeiras derrota Novo Horizontino e fica perto do título paulista. E seleção feminina perde de 2-1 para a Venezuela em amistoso. Na economia, o governo regulamenta regras de salvaguardas em acordos comerciais. E por último, na política, licença paternidade de até 20 dias é aprovada no Senado. Esse texto prevê um benefício de forma gradual, iniciando aí com 10 dias. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias dos principais veículos de informação do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha até aqui. Faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação aqui da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima.